Tudo isso para dizer que o juro deve cair mais do que a gente está esperando. E durante os últimos 7 ciclos de corte, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas, ou seja, quem é sensível a juro, porque assim, vale, pode subir, pode cair, mas depende muito mais da China do que do juro brasileiro. Depende um pouco do Brasil? Claro que depende, tá aqui, mas depende muito mais de fatores exógenos do que da gente. Petrobras, tirando o governo, depende muito do preço do petróleo. Então assim, vamos tirar esses caras que não são tão afetados pelo juro, vamos olhar uma cesta de ações domésticas. Nos últimos 7 ciclos de corte de Selic, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas foi de 35%. Então a Bolsa costuma andar em ciclos de corte de Selic. Então esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que está barato. Então o Brasil vai ser ótimo? Provavelmente não. Eu não tenho essa... O Brasil vai ser a Suíça? Não vai. Vai ser os Estados Unidos? Não vai. Mas talvez ele não seja também tão pior que o México quanto o mercado acha hoje. O México sobe 26% esse ano. A gente sobe 8%. Sim. Então, assim, o México é melhor que o Brasil? Eu acho que é. O México é o grande beneficiado dessa história do nearshoring, né? Dessa reorganização das cadeias globais, para você não depender do coleguinha chinês e russo, porque agora ninguém mais quer ficar na mão do Putin, ninguém quer ficar na mão do Xi Jinping. Deixa eu trazer a produção para perto aqui dos Estados Unidos, porque aqui eu controlo. Vai que Taiwan amanhã os caras invadem lá, não dá para contar. Então, a gente traz as fábricas para perto do mercado consumidor, o México é o grande beneficiado. Mas sobra uma rebarbinha aqui pro Brasil também. Não vai todo mundo pro México. O Brasil está fora das zonas de conflito, num ambiente global que a militarização, questões geopolíticas voltaram a ficar graves e sérias. Então a América Latina, de alguma maneira, está beneficiada dessa história. E os vizinhos são complexos. O Brasil é ruim, mas também tem uma turma aí mais da pesada. E os emergentes também vivem seus problemas. A gente está aqui, o Brasil difícil, reclama, governo, Lula fala muito e tal, mas não é que a Rússia... São piores, muito piores. Né? A situação em Moscou agora não deve estar tão legal, né? Kiev também tem lá seus probleminhas. África do Sul, Turquia, a própria China, Índia, que é próxima da Rússia. Então, o que sobrou na BRIC? É a gente mesmo, entendeu? Então, por exclusão, assim, por WO, a gente meio ganha esse jogo. E aí, se você capturar 1% do fluxo de capital internacional, a gente é nada e o negócio sobe. Então, o gringo, esse mês, é 8 bi comprador. Então pesa. De 15 total, né, eu acho, né, Felipe? Então 50% foi nas últimas semanas, né? Exatamente. Então é muito, muito relevante o movimento de gringo. E a atividade brasileira, inclusive foi elogiada pela S&P, vem colhendo os frutos das reformas que foram feitas ao longo dos últimos 6 anos. Em que é uma construção, né? Você não faz a reforma da Previdência, não é amanhã que ela faz efeito. Isso demora para vir. Isso é colhido ao longo do tempo. A reforma trabalhista não é amanhã, é no tempo que as ganhos de produtividade vão sendo sentidos, os avanços tecnológicos sucessivos do agro, nos beneficiando também de preços de commodity que foram em bons níveis da safra recorde, e o ministro Haddad, que teve um mérito muito grande de, primeiro, não deixar o governo escapar muito à esquerda, de ser um excepcional negociador com o Congresso e de manter, de alguma maneira, não teremos as reformas liberais, estruturais e fiscalistas que tivemos durante o governo Temer e Bolsonaro, mas também não vamos destruir o que foi feito. E o Congresso também foi muito vocal, no sentido de que, assim, o Congresso é conservador, reformista, liberal. Coisas fora disso aqui não vão passar. Então, aquele medo que a gente tinha. Então, olha o Brasil que a gente tinha no começo do ano. Era um medo. A gente não tinha âncora fiscal, não tinha regra fiscal no Brasil. O teto de gasto acabou, a gente não tinha regra. Então, você não tem regra, pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, dá medo. Exato. Qual é o seu abismo? Qual é o seu pior cenário? Se o meu pior cenário é perder 10%, talvez eu possa conviver com isso, talvez não, mas eu sei fazer conta. Se você fala assim, qual é o seu pior cenário? Eu não sei. É muito ruim, é totalmente diferente. Não dá pra investir num país que você não sabe qual é a regra fiscal. Sim. O PIB ia ser 0,9. Vai ser entre 2 e 2,5. Se não crescer mais nada, dado o primeiro trimestre, o carrego estatístico leva a gente para 2,3 no ano. A inflação ia ser 7, vai ser 4,9, com um pouquinho de sorte no dólar, vai para 4,75, a gente bate a meta de inflação no ano, cumpre o topo da meta de inflação. Temos uma regra fiscal, quem sabe uma tributária. Hoje é muito melhor do que era, e o mercado vai colocando essas coisas no preço. E ninguém tem bolsa ainda muito. Assim, o gringo não está muito alocado, está comprando, mas não está alocado em Brasil. Pessoa física só quer saber ainda de LCI, LCA e CDB, não se deu conta de que tem um problema, porque esse jurão que ele está vendo vai cair. Ele só vai perceber, talvez, quando a bolsa já esteja 140 mil pontos.
Que é o padrão normal do brasileiro. Né? Exatamente. E do brasileiro também, do ser humano também, Sim. sabe? Às vezes as pessoas... Porque o multimercado global, local perdeu esse rally também. Uhum. Todo mundo acha que os profissionais, os fundos multimercados, em sua maioria, para não dizer quase a totalidade, estão abaixo do CDI do ano. Com o Bovespa indo bem, com os juros futuros caindo pra caramba. Por quê? Não pegaram o rally doméstico também. Ninguém pegou, tava todo mundo morrendo de medo. E aí agora tá todo mundo virando a mão. Então acho que o primeiro, que virou a mão dentre os maiores foi a Verde, mas você já vê outros caras também comprando bolsa agora. Porque também aí começa a dar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora em todo mundo. Pô, preciso participar desse rally aí. E aí o pessoal começa a comprar, começa a fechar. Mas a bolsa, você acha que ainda tá barata? Ou já subiu muito, assim, muitas empresas já não estão tão baratas? Eu acho que antes a gente tinha antes era assim, era barato e tinha um risco muito grande de ser ruim. E ninguém gosta dessa história de barato por muito tempo, porque o barato ele pode ficar barato, fica lá largado, e que a gente brinca, uma dificuldade do analista também, uma é separar ruído do sinal, uma outra é o que a gente chama de, o que é velho, o que é barato, e o que é value trap, o que tem valor, e o que é armadilha de valor. Porque às vezes o negócio assim, Banco do Brasil é barato? Pelas métricas tradicionais de valuation, ele é muito barato. Uhum. Tem um desconto sobre o valor patrimonial, é 4 vezes o lucro dele. Então, a primeira resposta de imediato é assim, é muito barato. Mas será que vai ficar caro? Porque pode continuar barato. E aí depende de um fator que a gente não controla, que é o governo vai bem ou não. Aí vira uma inferência, vira uma análise, ela é qualitativa. Mas pode ser um trap para sempre, fica ali barato, nada acontece, e então precisa ter um trigger, precisa ter alguma coisa que mude essa dinâmica. Então o Brasil teve isso, que foi essas coisas que a gente comentou agora, não tá mais obviamente barato, mas o cenário é muito melhor. Então ele tá mais caro, mas o cenário é muito melhor. Então o nível de risco para você comprar, antes era muito barato, mas tinha mais risco. Agora é um pouco mais caro, mas ainda não é muito caro. Mais seguro, né? Mais seguro e com o juro caindo. Então tem que ser caro relativamente à renda fixa também. Porque se a renda fixa ela te rende muito, a bolsa para você comprar vai ter que render muito também, inclusive mais que a renda fixa, dado que a bolsa é mais arriscada. Isso é precificação por arbitragem. Sim. Então, para a bolsa subir muito, você tem que comprar ela muito barata. Agora, a renda fixa não está rendendo tanto mais, ela vai render menos. Então, se ela vai render menos, a bolsa não precisa ser mais tão barata. Você pode comprar, porque em vez dela antes você exigia 20, agora você exige 15. 15. Então, ela pode ser menos barata do que ela era, para você comprar ainda assim. Então, eu acho a bolsa, ela não é obviamente barata mais, ela é razoavelmente barata, mas ela é muito melhor nesse sentido. Que, putz, lá fora a gente ainda tá subindo juro, os emergentes estão horrorosos, acho que a gente tá cortando juro, o governo vai ser médio e a gente vai andar com uma economia que vai colher os Clareou, né? Um frutos. cenário também.